Bom dia, vamos para mais um devocional nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, respondeu ele. Verso 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, expulso da igreja. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Eu sei, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo,
ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais viu ou ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado e tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo-o dizer isso, perguntaram: Acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Essa história é muito interessante. Jesus cura um homem cego de nascença, e ele já tinha aqui em torno de 40 anos. E o questionamento, a dúvida era: quem pecou, seus pais ou ele, para que isso acontecesse? E Jesus já esclarece logo de cara: nenhum nem outro, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus, não importava qual era o dia para poder efetuar a cura, e ele faz uma cura no sábado. E isso mexe com a religiosidade dos fariseus, que guardavam o sábado, que era um dia sagrado para eles, mas guardavam de forma hipócrita, porque se um boi ou um jumento deles caísse no buraco, eles tiravam no sábado. Mas se fosse de qualquer outra pessoa menos importante, podia deixar morrer, porque não podia fazer nenhuma obra no sábado. Que coisa ridícula, né? Então, esse moço estava lá e Jesus cura esse moço. E de que forma que Jesus cura? Mistura terra com saliva e cura o homem. Quando Deus faz o homem, ele faz o homem da poeira, da terra, com água. Então Jesus sabia exatamente a fórmula para poder curar uma enfermidade física: terra e saliva. Interessante, né? Pensa nisso. E Jesus vai dizer, e aí esse homem é levado até os fariseus, os estudiosos da lei. E quando chega lá, há uma discussão a respeito dele. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. No sábado a gente pode fazer o bem ou não. No sábado a gente pode fazer o que é certo ou não. Fica essa reflexão. Mas a pior é no final, né? Os fariseus tinham dito para as pessoas que frequentavam a igreja, a sinagoga: se vocês falarem que esse homem é o Cristo, nós vamos expulsar vocês daqui. E não viam o amor e a bondade de Jesus fazendo milagre, ajudando as pessoas. Mais importante era a religião do que a cura de uma pessoa. Mais importante era a religião do que a salvação de uma pessoa. Fica a reflexão. A resposta desse homem para eles é: não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E eles vão questionar de novo como ele abriu os olhos, e ele, aquele homem indouto, aquele homem iletrado, ele vai falar para os estudiosos: vocês estão querendo ser discípulo dele? E eles xingaram, praguejaram, insultaram o homem: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Se fossem discípulos de Moisés, teriam acreditado no Cristo, mas não era. Muito interessante isso. E aí, no final da conversa com os fariseus, esse homem vai dizer assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
E diante dessa resposta, os fariseus então o expulsam e dizem: Você nasceu cheio de pecado e tem ousadia de nos ensinar, como se eles não tivessem nascido cheios de pecado. E aí Jesus vai encontrar com aquele homem, vai perguntar se ele crê no Filho do Homem, que era ele mesmo, e o homem diz assim: Senhor, eu creio, e o adorou. O homem que era cego teve os olhos espirituais abertos, conheceu Cristo e adorou a Jesus. E aí Jesus vai dizer assim: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Então, a pergunta fica para nós, para a gente refletir nesse dia. Será que eu sou cego ou será que eu estou enxergando? O que Jesus veio fazer, ele veio trazer uma divisão entre aqueles que têm os olhos espirituais abertos e aquele que ainda está dentro, talvez até de um contexto religioso, mas tem os olhos espirituais fechados. Não consegue ver que a única salvação é Jesus, que o único caminho é Jesus, que precisa mudar de vida, que precisa se arrepender, que precisa seguir Jesus. E você está seguindo Jesus? Tenha um coração puro, os olhos abertos. E ame Jesus de todo o seu coração. Deus abençoe o seu dia.